Aleluia. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Convidar a igreja de pé para nós procedermos com a oração, dando assim início ao trabalho do Senhor. Eu quero convidar o diácono, nosso irmão Cícero, para estar fazendo esta oração. Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E para a oração. Eu, minha casa, meu vizinho, minha família. Maravilhoso Deus, Deus Pai Santo, Deus poderoso, Deus misericórdia, nós, até o nosso amor, nossa fé, responde, Pai, nosso pedido de oração, Pai, glória a Deus, Deus, ó Pai, você está Deus, que eu não vou chegar neste lugar. glória a Deus, a tua igreja, Pai, desperta teu povo, Pai, glória a Deus, Deus, aleluia, vai fazer glória a Deus, levanta, Pai, temos caído, Pai, glória a Deus, aleluia, Senhor, aleluia, irmandade, Senhor, apresente, Senhor, aleluia, glória a Deus, sua fé, na família, aleluia, sua mãe, Jesus, ajuda ela, Natalia, meu Senhor, oh, aleluia, Jesus, ajudando a minha família, meu esposo, Índia, com libertação, com salvação, Senhor, não estou de tentação, oh, mas glória a Deus, Deus é o Filho, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. 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 Irmãos, podem tomar assentos. Nós vamos, queridos, já iniciar o trabalho do Senhor com alguns louvores. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o de número 175. (175) da nossa harpa cristã. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. Sorry.
Glória a Jesus. Amém, querido? Vamos continuar louvando o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos no hino de número 174. É um hino bonito, eu gosto muito deste hino. Vamos louvar a Deus com ele. Tenho gozo em dar louvor, glória, aleluia, glória a Jesus o Salvador, glória, aleluia, glória, glória a Deus, Jesus me salvou, glória a Deus, Jesus me livrou, glória a Deus que salvou, glória, aleluia, glória, 174. Só Jesus pode salvar, glória, aleluia, glória, Ele todo mal livrar, glória, aleluia, glória, glória a Deus, Jesus me salvou, glória a Deus, Jesus me livrou, glória a Deus que salvou, glória, aleluia, glória, enquanto no mundo andar, glória, aleluia, glória, a Jesus tem que louvar, glória, aleluia, glória, glória a Deus, Jesus me salvou, glória a Deus, Jesus me livrou, glória a Deus que salvou, glória, aleluia, glória, quando eu no céu chegar, glória, aleluia, glória, para sempre nem cantar, glória, aleluia, glória, glória a Deus, Jesus me salvou, glória a Deus, Jesus me livrou, glória a Deus que salvou, glória, aleluia, glória, glória a Deus, Jesus me salvou, glória a Deus, Jesus me livrou, glória a Deus que salvou, glória, aleluia, glória, aleluia, glória ao nome do nosso Deus, que é digno de honras, digno de glórias e digno de todo o louvor. Vamos cantar o maior hino da harpa, 380. Esse é o maior hino da harpa cristã. Oh, aleluia, glória a Deus. De Abraão e de Isaac. Aleluia, glória a Deus. Abraão e o seu sacrifício. Debaixo de uma nuvem formosa da mareia, estando já percebada escuridão, as aves desfilando entre as roseiras, se vê andar o patriarca Abraão. Meu coração perante Deus está aflito, pois quer que eu ficamos sem murmuração, e por amor perturbar
Depois, irmãos, que nós fomos para o monte do Senhor, as coisas boas vão acontecer na nossa vida. Eu quero convidar os irmãos de pé para nós procedermos com uma oração, ou melhor, com a leitura da palavra de Deus nesta noite. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro dos Salmos, 51. Aleluia! Salmos Glória a Deus! 51. Amém! Glória a Deus! Salmos 51 e alguns versos. Glória a Jesus! A gente vai ler do versículo 1, do verso 1 até o verso. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! 5, e depois leremos o 10 até o 12 e o 17 a 19. Vamos ler todo o Salmo. Todo o Salmo 51. Diz assim a palavra de Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo as tuas benignidades. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente de minhas iniquidades e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Aleluia! Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo.
Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho, e aos pecadores a ti se converterão. Aleluia, meu Deus. Livra-me dos meus crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Aleluia, meu Deus. Abre, Senhor, os meus lábios, e minha boca exultará o teu louvor, porque te não compraz em sacrifício, senão eu os daria. Tu não o deleita em holocausto. O sacrifício para Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado, e contrito não desprezará, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Glória Amém? a Deus, amém. Vamos estar orando, Glória a querido, Jesus. e nesta oração nós vamos estar apresentando Glória a alguns Deus. irmãos que estão enfermos. Vamos apresentar a nossa irmã Marlene, nossa irmã Doca, Oh, glória a Deus. apresentar também nosso irmão Josemar, que Irmã Josélia. chegou agora com o dedo doendo e não pôde estar aqui. A nossa irmã Josélia, o esposo dela. Glória a Jesus. Orar também pela nossa irmã Edileuza e a sua mãe. Orando também, irmãos, pela nossa irmã Alícia, uma jovem mãe que fomos visitar, eu e a missionária, quinta-feira passada. É uma situação difícil e complicada, algo que somente a mão de Deus é quem pode resolver. Também nós vamos estar apresentando a nossa irmã Elaine, a esposa do nosso irmão Maurício, aquele que a gente conhece por boneco. Ele pediu que orasse por ela, pois a situação também não está fácil. Mas Deus, Ele é o Deus que visita e que cura a enfermidade. Amém? Então nós estaremos orando nesta noite e apresentando a Deus todos os queridos e amados irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, eu te louvo, eu te agradeço por esta noite, pelo teu trabalho, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante de ti. Pai bendito e santo, fiel e poderoso, digno de honras, de glórias e de todo o louvor. Meu Pai, eu venho te apresentar, ó Deus, os teus servos e tuas servas que estão enfermos. Te apresento, ó Deus, a nossa irmã Marlene, a nossa irmã Noca, a nossa irmã Josélia, o seu esposo. Deus, eu te apresento, ó Deus, a nossa irmã Edileuza e a sua mãe. Deus, eu te apresento a nossa irmã Elaine, a nossa irmã Alícia. Oh, meu Deus, eu te apresento a tua serva missionária, irmã Cristiane, que vem enfrentando, ó Deus, momentos de enfermidade. Pai bendito, eu ministro, ó Deus, curas desta noite. Resolva, ó Deus, os problemas. Dê uma vitória, ó Deus, a cada um dos teus servos. Em nome de Jesus. Amém. Podem tomar assentos. Querido, eu preciso esclarecer algo aqui para os irmãos. Eu já o fiz domingo e vou fazer hoje novamente. Eu falei aqui quinta-feira e alguns irmãos não entenderam a minha fala sobre a questão da manifestação das profecias dentro da igreja. Eu disse aos irmãos que quando houvesse uma profecia aí na nave da igreja, rapaz, vai acontecer uma profecia aí na nave da igreja, eu disse aos irmãos que diminuísse um pouquinho o tom das glórias, das aleluias, para a gente ouvir a profecia.
E alguns irmãos entenderam que eu havia dito que quando houvesse profecia na igreja era para todo mundo se calar. Não, quando houver uma profecia aí. Mas pastor, mas se alguém estiver falando no ouvido de irmã Margarida, alguém está falando no ouvido de irmã Margarida, então está falando só para ela, a igreja continua normal. Mas no momento que deixa de se falar para a irmã Margarida e se estende para a igreja, então a igreja tem a obrigação de parar para ouvir. Eu digo isso porque no dia da festa do ciclo de oração aqui, a mãe da nossa irmã Selma, de saudosa memória, ela estava sentada ali e houve profecias de que Jesus iria curá-la. Eu ouvi porque eu estava prestando atenção. Houve profecia de que ela ia ser curada. E um irmão disse a mim: pastor, faça uma oração e Jesus vai curar ela. E eu fiz uma oração e disse: irmãos, se Jesus for curar, Jesus vai curar hoje. Mas se Jesus não curar, Jesus vai levar ela para o céu. Ela está onde hoje? Ela está no céu. Se a igreja tivesse escutado aquelas profecias, aí sabia de que destino era. Eu estou dizendo isso, irmão, porque eu nasci em uma época que, quando a igreja estava no ciclo da oração, todo mundo orando de joelho, e Deus começava a falar para alguém ali, a irmã do ciclo de oração, ela vinha e batia na campa. Quando ela batia na campainha, ela dava uma batida na campa, então toda a igreja se calava e escutava a profecia. Agora, depois da profecia, aí o poder de Deus caía de forma linda dentro da igreja. Então, o que eu pedi aos irmãos foi isso, porque a gente está vivendo, irmãos, uma era, eu estou muito preocupado e estou orando muito a Deus com os profetas que vêm só mentir. Vem aqui, vem do peixe dele, vai embora, e a gente fica às vezes com uma bronca aqui. Vai cumprir ou não vai cumprir? E muitas vezes não se cumpre a profecia, e aí fica uma igreja onde todo mundo chega, todo mundo profetiza, todo mundo diz o que quiser dizer e vai embora, e a gente fica aqui com um problema. Então eu estou muito preocupado com isso. Uma outra coisa, irmãos, que eu estou preocupado e eu vou evitar que se traga aqui e se coloque nos púlpitos da nossa igreja, na situação para pregar, é todo tipo de mulher e todo tipo de homem. Chega aqui um homem todo bailudinho, todo apecadinho, todo ligadinho para profetizar aqui no culto da igreja. Glória a Deus. Aí chega irmãs aqui. Eu estou falando sério, porque assim, ou a gente vai vir aqui para a Bíblia, ou a gente arruma a mala, fecha a igreja e vai embora. Estou sendo sincero, porque são pessoas, irmãos, que muitas vezes não tem procedência. Lá no mundo é uma bagunça. Aí chega aqui muitas vezes e vem aqui, prega, profetiza, vai embora e deixa aqui um problema para a gente. Irmãs que vêm aqui profetizar muitas vezes, que de Deus não tem nada, cheio de pouco. Então a gente tem que ter preocupação com isso, porque profetiza, não se cumpre, e aí? O problema fica para quem? Entendeu? Então a gente vamos nos preocupar com isso. Eu, como pastor da igreja, vou ter essa preocupação. O evangelista pregou aqui dias atrás, que chegou um irmão para pregar na igreja, o irmão pregou, profetizou, e depois, quando foram descobrir a procedência do irmão, prostituto, homossexual, mas estava profetizando na igreja e fogo caindo. Aí depois, quando descobriu quem era, então a gente precisa ter muito cuidado, irmãos, com isso. Eu vou ter esse cuidado, porque muitas profecias estão deixando de se. Tem muitas pessoas deixando de acreditar em profecia, porque chega um aqui que é de Deus, profetiza, Deus fala para a igreja, bom, mas tem alguns que chegam aqui, de Deus não tem nada, muitas vezes em pecado, muitas vezes desviado. Então a gente vai prestar atenção a esses convites. Os irmãos que vierem pregar aqui, vier pregar, a gente só vai trazer pessoas aqui que a gente conheça, que a gente saiba a procedência. Porque depois que a gente trouxer, a gente conhece, sabe quem é. O evangelista estava conversando comigo, eu não sei se ele disse aqui, que chegou um irmão para pregar lá na igreja em Tamandaré,
O pastor ligou, irmão, esse homem que o senhor está mandando para pregar, esse homem está disciplinado da igreja, esse homem está em pecado, esse homem está... Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, para que aquilo que seja falado tenha endereço certo. A gente não pode comer todo tipo de comida aqui não. Amém? Então nós vamos ouvir as mulheres de Ebenezer louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, e Deus ele vai continuar, irmãos, falando conosco. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Abençoe. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus.
ouvir todo mundo hoje por conta do nosso culto, que é o culto de ensinamento da palavra. E daqui a pouquinho nós vamos estar ouvindo, daqui a pouco a gente vai ouvir a palavra de Deus, mas a gente vamos dar continuidade ao trabalho do Senhor. Vamos a nossa irmã Beatriz, ela citou o Evangelho aqui no domingo, e eu disse a ela que viesse hoje preparada para cantar. Glória a Jesus. Glória a Deus. E ela vai louvar a Deus nessa noite, onde esteve lá no culto do Cossocó. Aleluia. Uma bênção. E hoje ela está aqui conosco, que a gente vai ouvir Glória a nossa irmã Beatriz. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Já se faz tarde. Glória a Deus. Tem seu coração para pousar. Faz em mim morada. Fica, Senhor, meu Salvador. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santa Igreja Papai do Senhor. Amém. Ele louvar, deixar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 37. Oh, aleluia, glória a Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Amém. Deleita também no Senhor e ele te concederá o desejo do teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor sabia que eu
Luciane. Ela vai estar orando pelos irmãos que vão contribuir com títulos de ofertas. E a irmã Isabela louva o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Queria deixar o primeiro versículo que se encontra em Provérbio, capítulo 31 e o verso 10, que diz assim: mulher virtuosa, quem achará? Glória a Deus. O seu valor muito se excede ao de rubis. Glória a Jesus. Esse versículo para a nossa meditação esta noite. Também quero pedir perdão aos irmãos pela minha falta, né? A minha ausência nos cultos. Muitas vezes não vim por problema, muitas vezes não vim por enfermidade, né? Mas peço perdão aos irmãos. Amém. Pois é aqui, o Senhor me colocou aqui para fazer a obra. E onde eu tenho passado, o Senhor tem usado das suas servas para me cobrar. Olha o nome de Jesus. E eu sou grata a Ele por isso. Porque o Senhor não nos chamou para a gente parar, né, irmão? A gente só para no dia que Ele chamar para a glória. Bendito é o nome de Jesus. Peço aos irmãos que orem por mim para que o Senhor dê-me força. Segure minhas mãos para que eu possa continuar caminhando em meio às dificuldades, né? Glória a Deus, porque a palavra do Senhor, ela diz: se está chorando, canta, se está doendo, canta. O que estiver passando, louva ao Senhor, não desiste, porque quando a prova vem, o deserto é grande, o processo é também, mas o Senhor, Ele está conosco, Ele está presente, Ele está lado a lado, Ele está segurando em nossas mãos. E por que a gente desistir, né, irmão? Glória a Deus. E eu estava olhando aqui, eu sempre leio as passagens, irmão, na Bíblia das mulheres. E eu estava falando com o pastor ontem, quem é a mulher de Provérbio? Glória ao nome de Jesus. Mulheres sábias, irmãs, que hoje servem de exemplo para a gente. Mas às vezes é tão difícil a gente, né, seguir os mesmos passos daquelas mulheres. Porque a fé que elas tinham, elas esperavam em Deus, porque elas sabiam que o tempo que passasse, podia passar o tempo que fosse, mas elas estavam caminhando de boca fechada, mas elas sabiam que tinha um Deus no céu que estava ouvindo e que um dia iria tomar providência e ia dar vitória. Glória ao nome de Jesus. É muito lindo, irmão, as passagens na Bíblia que falam das mulheres sábias. Glória seja o nome de Jesus. A mulher sábia edifica a sua casa. Muitas vezes a gente pensa aqui que é só deixar a roupa pronta, a casa pronta, não é. É ser sábia em toda maneira de viver. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu estou falando para a igreja, irmão, mas primeiro eu estou recebendo, né? Glória a Jesus. Porque a falha está em mim e eu digo: Deus, eis-me aqui na tua presença. Vamos orar para tirar dízimos e oferta para a casa do Senhor. Senhor amado Rei Jesus, estamos aqui na tua presença, ó Senhor, te apresentando cada um dos irmãos que vão contribuir. Deus, aqueles que vão te ofertar, aqueles que vão dizimar. Senhor, continua com tua mão estendida, abençoando. Ah, Senhor Jesus, abençoa cada um dos teus servos que estão aqui. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Aqueles que estão do outro lado, que estão nos ouvindo, os apóstolos também que ajudam essa obra. Senhor, vem continuar, Senhor, com tuas mãos estendidas sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos à irmã Isabela. Eu não sou ninguém respondeu nada, não. Amém? Amém, irmão?
Aleluia. Para falar baixinho, não é para gritar não. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Renova, Senhor, as forças de quem já não tem tanta firmeza. Renova, Senhor, a fé de quem já não da peleja. Renova, Senhor, a esperança de quem espera e sua vez não chega. Renova, Senhor, já aqui. Renova. Glória a Deus. Aleluia. Renova o moço que está velho. Renova o velho que ainda é moço. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Aleluia. Renova,
conosco no domingo a nossa irmã Vitória, né? Hoje está de volta. E mais uma vez Deus está falando com Vitória. A língua que Deus disse dos livramentos de morte que tem dado a ela hoje veio vestida de Cristo. Vitória, Deus ele renova ainda. Venha para Jesus hoje. Aleluia. Mas Deus vai continuar falando com você. Amém? Irmãos, nós vamos já dar continuidade ao trabalho do Senhor nesta noite. Hoje a gente, como eu disse, a gente não tem hoje oportunidade para dar a muita gente, mas a gente vai ouvir mais um louvor e em seguida a gente já vamos partir para a palavra de Deus. Muito lindo, venha louvar a Deus comigo. Glória a Deus, aleluia. Louvação quero sentir. Glória a Quando tua mão me tocar, então minha alma feliz vai querer voar. Se não não sei Aleluia, glória a se Deus. minha alma suporta ao começar em ti. Glória a Deus. É Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Quero dizer que estou alegre na presença do Senhor. Glória a Jesus. Vou deixar aqui em Salmo 121 que diz: eleve meus olhos para os montes, de onde verá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nesta noite, aleluia, o meu socorro e o teu socorro, glória a Jesus, vem do céu. Glória a Jesus, chama por Ele, aleluia, que Ele é o meu socorro nesta noite, aleluia, e o teu socorro, irmão. Glória a Jesus, pode soltar, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus, a minha alma está batida aqui dentro de mim. Deus, eu já não sinto calma e esta dor na alma, Pai, é tão ruim. Vem cuidar de mim. Glória a Deus, aleluia. Em toda porta que eu batia, nenhuma se abriu. O que será de mim? Estou andando em labirinto e só meu Pai eu sinto que vou perecer se não cuidar de mim. Arranca essa dor do meu peito, Pai. Cura todas as feridas que o tempo deixou, que só me machucou. Glória a Deus. Cura as feridas, passa teu bálsamo e faz cicatrizar, oh, faz cicatrizar. Com teu bálsamo vem me curar. Com teu bálsamo vem me curar.
o teu pedido de socorro. Filho, tua voz de choro me fez levantar, me fez levantar. Por isso eu vim pra te ajudar. Espírito Santo, glória a Jesus, eu agradeço essa rica oportunidade, glória a Deus. Os irmãos continuem orando por mim, amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, bendito é o nome de Jesus. Amém, queridos. Nós somos gratos ao nosso Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. Nós estamos estudando sobre a casa do oleiro, não é assim? É o tema que eu tenho trazido aqui para os irmãos nesses dias, mediante nem sempre a gente tem um evangelista conosco. Então, quando ele está aqui, eu gosto de ouvir falar, que nem sempre ele está comigo. E nós vimos a importância de se descer a casa do oleiro, porque é lá na casa do oleiro que Deus, Ele nos refaz. Não é outro lugar. Às vezes a gente pensa que a gente cresce em qualquer outro lugar, mas a gente só se refaz na casa do oleiro. Por mais que se procure. Às vezes eu sou um pouco rude e chato, mas a gente tem que procurar o bem da igreja. A gente tem que procurar fazer aquilo que a Bíblia ela determina. E tudo que eu falar aqui, pode ter certeza que eu falo pela Bíblia. Falo e provo biblicamente aquilo que eu falo. Eu gosto sempre de trazer a Bíblia como a bússola, como uma base para aquilo que falo, para aquilo que eu determino, para aquilo que eu ensino à igreja do Senhor. E a gente tem falado de Isaías com alguém que Deus o refez. E eu quero trazer para os irmãos o versículo de número 5 e o versículo de número 6 do capítulo 6 de Isaías. Abram suas Bíblias aí, no capítulo 6 de Isaías, e o versículo de número 5 e o 6. Diz assim a palavra de Deus: Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos. Queridos, quando eu paro para meditar nesse texto, eu quero aproveitar e trazer uma ressalva de algo que está nesse versículo de número 1, quando Isaías diz que no ano em que o rei Uzias morreu, ele viu quem? Irmão, cadê a Bíblia? Capítulo 6 de Isaías. Vamos lá, Bíblia aí.
E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi quem? Vi ao Senhor assentados do sublime trono, e os seus séquitos enchia o templo. Queridos, a Bíblia, ela é um livro que nos dá a oportunidade de interpretá-la. E algo nesse versículo 1 que está surgindo aí um comentário que está tomando base. Eu estava lendo esse comentário, depois ouvi a missionária irmã Cristiane comentar também em casa, que a gente sempre conversa sobre esse assunto da Bíblia, e eu parei para estudar um pouco esse texto, que alguém está dizendo que quando Isaías ele entrou no templo, disse que o vestido, as rolas dos vestidos de Deus me acompanhando, encheu toda a casa, encheu o templo, encheu lá fora. E a palavra séquito aqui não é roupas. A palavra séquito aqui não está relacionado à glória. A palavra séquito aqui está relacionado a acompanhantes, a comitiva. Então, quando Deus ele entra no templo, juntamente com ele entra uma comitiva. Ele não entrou só, ele entrou no templo, a glória de Deus ela encheu todo o templo. Quando a Bíblia, irmãos, ela fala da glória de Deus, ela fala do brilho, ela fala daquilo que brilha, que clareia, que enche. Então a glória de Deus encheu todo o templo, mas diz que seguia a eles primeira classe de acompanhante, o cortejo que seguia ele. A primeira classe era dos querubins, porque o trono de Deus ele é feito de querubins. Lá no livro de Ezequiel, a gente não vai ler porque eu não vou entrar nessa área, mas no livro de Ezequiel, o capítulo de número 2 e o capítulo de número 10, Ezequiel fala de uma visão que ele viu lá junto do rio Quebar. E ele diz que viu ali anjos. Ele fala de rodas, a gente não vai entrar nesse assunto porque é um assunto profundo, a gente vai deixar para uma outra oportunidade. E ele diz que ali tinha animais que tinha rostos, 4 rostos, e era cheio de olhos. Ali está falando do querubins. Os querubins eles formam o trono de Deus, e Deus, a Bíblia diz que ele está acima dos querubins. Por esse motivo, quando Moisés fez a arca, Deus disse: eu quero que vocês coloquem 2 querubins um do lado, outro do outro, porque eu vou descer no meio dos querubins. Então Deus está sobre os querubins. O outro cortejo, outro grupo de acompanhante de cortejo era os serafins. A Bíblia diz que os serafins eles voavam. Diz que tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam as asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam. 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto e 2 voavam. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, a glória de Deus, ela encheu toda a terra, na visão de Isaías. Em meio a esta visão, Isaías ele pôde perceber que os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isso era a glória de Deus. O versículo de número 4: e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça.
Isso era a glória de Deus ali pairando. Isaías, irmãos, quando viu aquela visão, Isaías quando viu aquilo, Isaías, ele olha para dentro de si. E eu quero hoje trazer a palavra nesse olhar de Isaías para dentro de si. Porque a melhor coisa na vida do homem é quando ele reconhece quem ele é diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você quer ver uma pessoa, muitas vezes está na igreja, aquela pessoa que você olha na igreja e vê ele todo embaraçado, quer ver ele apontar a parecer logo, dê a ele a oportunidade, coloque ele. Aí quando ele você começa a usar ele, ele diz: eu não posso fazer isso. Que a consciência dele acusa ele. E a Bíblia diz: se o teu coração te condena, maior é Deus. Então sempre há, na presença de Deus, o homem, ele reconhece a sua situação de pecado. Isaías, quando chegou diante de Deus, Isaías, ele diante daquela visão, ele sabia quem ele era, ele sabia que diante de Deus, ele não poderia estar de todo jeito, nem de toda maneira. E depois você confere depois. Glória a Deus. Perdi a mensagem. Então Isaías, diante daquela situação, que ele viu a glória de Deus, a primeira coisa que ele olha para dentro dele, porque o que foi que ele disse? Eu estou diante de Deus, e diante de Deus o homem que estiver em pecado morre. Glória a Deus, aleluia. Porque, irmãos, existem pessoas que às vezes estão brincando com Deus, estão brincando com a situação. Essa semana eu conversava com o Cristiano sobre homens que perderam o temor, o respeito a Deus. Homens que muitas vezes estão em cima dos púlpitos, estão, aleluia, em frente de órgão da igreja, mas estão muitas vezes pecando, estão a praticar coisas que não estão agradando a Deus, aleluia. De vez em quando tem um morrendo, de vez em quando tem um perecendo, de vez em quando vem uma tona. Glória a Deus. Eu estava vendo um vídeo hoje. Olha, ontem quando eu abri o TikTok para começar a postar o culto, chegou a mensagem de um pastor. O pastor estava pregando, uma irmã se levantou e foi daí: pastor, o senhor desse daí, o senhor está com 2 mulheres. Porque, irmãos, aqui em cima, na presença de Deus, tudo que está oculto é revelado. Isaías sabia disso. Então, quando eu olho para Isaías aqui, eu vejo algumas qualidades de Isaías. A primeira qualidade que eu vejo em Isaías é reconhecer o pecado dele. O texto que nós lemos de Salmos, eu quero que os irmãos agora abram as suas Bíblias no Salmo 51, para a gente ver aqui 2 versículos, e eu quero que os irmãos leiam aí. Salmo 51, versos 51 e o verso 3. Leiam aí para mim, por favor. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Veja o que é que ele diz aqui: eu conheço as minhas transgressões. Ele disse: eu sei quem eu sou, eu conheço o que eu tenho feito, eu sei onde é que eu errei. Ele disse: eu sei onde que eu errei, eu conheço as minhas transgressões. Irmãos, aleluia, na presença de Deus não precisa ninguém para apontar, não. Glória a Deus. Não, Deus não precisa de apontador, não, porque Deus, ele conhece.
o homem que ele está errado. Isaías disse, eu conheço, ou melhor, Davi disse, eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Não precisa ninguém me mostrar, não precisa ninguém revelar, porque ninguém viu não. Ou alguém viu o pecado de Davi? Ninguém viu não. Mas Deus viu. Como Betseba? Não. Ele quis enganar Urias, como mandou chamar Urias na guerra, para mandar Urias dormir com a mulher dele. Urias dormia com a mulher dele, voltava para a guerra. Quando Urias chegasse na guerra, o próprio Davi mandava o recado: olha, tua mulher está grávida. Depois da morte de Urias, o pecado dele estava oculto, ninguém sabia não. Ele mandou Urias vir para casa. Joabe manda Urias vir. Aí disse Urias: vai para a casa da tua mulher, deita com ela, descansa um pouquinho. Urias disse: não, eu não posso estar na minha casa, eu não posso estar em casa com a minha mulher e meus amigos na guerra, não. Aí ele ficou dormindo na porta do palácio. Aí Davi, como não houve jeito de Urias vir para casa e deitar-se com Betseba, então Davi mandou uma carta para Joabe, dizendo a Joabe: manda Urias, bota Urias na frente da guerra, para que Urias morra. Então quando a carta chega a Davi, que Urias havia morrido, então Betseba era uma mulher viúva. Então Davi toma ela por mulher e assume o filho. Só que Deus viu. Mas Davi, ele diz nesse texto: eu conheço as minhas transgressões. E a gente precisa, irmãos, fazer essa autoanálise na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele diz lá no livro de Coríntios: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não éramos julgados. Se eu me julgar a mim mesmo, eu não vou ser julgado, mas eu só sou julgado quando eu sou condenado pelo mundo. Porque muitas vezes a coisa se torna tão grave que o mundo começa a ver. O mundo começa a julgar você. Então você está sendo julgado, porque se você tivesse julgado a si mesmo, você não ia ser julgado agora. Mas você está sendo julgado pelo mundo, ou para não ser apanhado pelo mundo. Então a coisa ela é muito séria. Então Davi disse: eu conheço as minhas transgressões. Mas vamos para frente. Leiam agora o versículo 17 e 18. Davi, ele dá a receita. No caso o verso 17 e o verso de número 18. Leia o 16 e 17. Pois não deseja sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Sacrifício para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então veja essa receita de Davi. Davi disse: eu estou em pecado, eu vou matar um cabrito, vou fazer o meu sacrifício, ofereço meu sacrifício, não estou pronto. Mas Davi disse: está tudo errado. Não, sacrifício para Deus é um coração quebrantado. Deus não está preocupado, irmãos. Muitas vezes eu vou para o culto hoje, eu vou começar a tocar, eu vou hoje para a vigília de tal lugar, eu vou fazer um jejum, eu vou para a oração para Deus apagar, aleluia, meu pecado. Não é não, irmão. Pecado, ele some quando você confessa. Quem confessa a igreja alcança. Tem que reconhecer primeiro que você é um pecador. Davi disse: eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Mas ele diz a Deus: Deus, me lava-me, aleluia, com isopo e eu ficarei puro.
que também em Isaías, quando Isaías ele vê aquela visão, veja que coisa importante, irmãos, a presença de Deus. Quando Isaías ele vê aquela visão todinha, aí ele diz o quê? Morri. Diz, ai de mim que vou perecendo. Ele diz, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou praticando. Porque muitas vezes ninguém vê, ninguém sabe o que você está fazendo por aí, ninguém sabe, mas Deus sabe e vê. Eu disse aos irmãos que um dia desse eu ia lá para Rua do Pescador sozinho, e andando, de repente eu vi alguém me olhando assim, ó, de novo, assim, eu vi o rosto me olhando para mim. Era Deus dizendo, eu estou te vendo, eu estou contigo. Mas muitas vezes parece que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Eu também tive. Quando eu trabalhava, secretário de educação, trabalhava em escola, aí na hora da faxina, muitas vezes dava vontade de fazer o serviço mal feito. Vou pegar o lixo e jogar por aqui mesmo. Faça aqui uma meia sola aqui, pronto. Mas quando eu pensava em fazer a meia sola, mas o meu coração dizia assim, Vai fazer. pode ter alguém olhando, Glória pode ter alguém vendo. aleluia. Mas sabe quem era que estava me dizendo? Era Deus. Deus dizia, eu chamei você para fazer a diferença aqui dentro dessa escola. Eu chamei você para fazer a diferença aqui. Eu não quero que as pessoas olhem para você e dizem, velho, serviço mundo, não. Eu quero que as pessoas olhem para você e vejam coisa boa. Então, eu pegava e fazia bem feito, bem bonitinho. Fica aí. Ia lá, muitas vezes voltava e fazia bonitinho, porque a minha consciência dizia, ninguém pode estar aqui, mas alguém pode estar vendo, alguém pode estar olhando. É verdade. Você pode muitas vezes estar sendo filmado e nem sabe. Glória a Deus, aleluia. Então a gente pensa que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. A consciência, irmão, é a pior acusadora. É verdade. E a doideira. Isaías ele diz nesse texto, ai de mim que vou perecendo. Agora por quê? Por quê? Ele diz aqui que ia perecendo. Primeiro lugar, ele diz, eu sou um homem de lábios impuro. Isaías estava dizendo, a minha boca não é limpa diante de Deus. Eu sei o que é que eu tenho falado, eu sei como eu tenho brincado, eu sei o que é que eu tenho dito. A minha boca, ela não é pura diante de Deus. Glória a Deus. Eu sou um homem de aleluia. lábios impuros. Quando a gente vai lá para o livro de 1 Reis, aliás, 2 Crônicas, capítulo 26, quando a gente vai lá para o livro de 2 Crônicas, a gente vê o rei Uzias. É bom a gente frisar isso. O rei Uzias, irmãos, ele foi um rei bom. O rei Uzias não foi um rei mau. A Bíblia diz no versículo de número 26, e o capítulo de número 1, então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 17 anos, e o fez reis em lugar de seu pai Amazias. Este edificou Elate, restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com o seu pai. Era Uzias, da idade de 17 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecoíada, né? O 2 Crônicas 26, versículo de número 13. Era o nome da sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fez Amazias, seu pai. Veja, irmãos, como foi o renascimento ou o nascimento
aos olhos do Senhor. Vai dar Glória a vontade. Deus, aleluia. Só, irmãos, que tem uma outra coisa que a gente precisa ver. Quer saber quem é o homem? Dê ao homem poder, dê ao homem autoridade. Ao versículo de número 12 diz assim: todos os números do chefe todo o número dos chefes dos pais varões valentes eram de 2.600, e debaixo da sua ordem havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que fazia guerra com força bélica para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhe Uzias para todo o exército escudo e lanças, e capacetes, e couraça, e arco, e até funda, para atirar em pedra. Também fez em Jerusalém máquina de invenções de engenheiros que estivesse em torre e nos cantos para atirar em flechas grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque muito maravilhosamente ajudado até que o tornou forte. Veja o que é que acontece com os dias. Os dias, irmãos, ele começou a criar invenções, e aqui o que ele fazia aqui era algo tremendo, porque a Bíblia diz que ele desenvolveu invenções de engenharia. Veja como o homem começa a crescer. O homem agora começa a desenvolver engenharias. Eu não sei, não pesquisei sobre esse tipo de engenharia, porque o que eu quero trazer aqui para os irmãos é, o 16 diz assim: mas, havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração, até que se rompeu e transgrediu contra o Senhor. Está ali, porém. Está tudo bom, irmão, mas o homem começou a se exaltar. O homem começou agora a ser conhecido sobre todo mundo. Aí agora a Bíblia diz que o coração dele começou agora a se exaltar. Aleluia. Acabou-se. O que eu quero trazer com isso é o cenário em que Isaías estava. Isaías, irmãos, estava interligado ao rei Uzias. Aí sabe o que o rei Uzias faz? Nesse versículo de número 15, eu não vou ler porque as horas não dá e eu quero voltar para lá. Eu vou ler somente o versículo 21. Assim ficou. Então Uzias 21, mas eu não vou ler não, porque assim ficou o leproso, o rei Uzias, até o dia de sua morte, e morreu por ser leproso em uma casa, morou, né? Por ser leproso em uma casa. Baixa aí, Geraldo. Baixa geral um pouquinho. O vermelho. O vermelho. Baixa um pouquinho. Pronto. Agora baixou muito, né? Vai levantando um pouquinho. Aleluia. Amém. Pronto. Então, irmãos, Uzias, sabe o que Uzias fez? Veja Deus. Amém? Veja bem o que a Uzias fez. Presta atenção a isso. A Bíblia diz que o coração dele se exaltou de forma. Ele disse: eu agora sou o cara, eu agora sou o homem. Sabe o que ele fez? Ele disse: eu vou entrar no trono, no templo agora, lá no Santo dos Santos, e vou oferecer sacrifício. Irmão, só quem podia oferecer sacrifício era o sacerdote. E se fosse da tribo de Davi. Então ele diz: eu agora vou oferecer sacrifício a Deus. A Bíblia diz que existia ali
a homens valorosos que não permitiam isso. Não, rei, o senhor não pode não entrar aqui não. Aqui só entra aqui os filhos de Levi. Eu disse, não, mas eu sou o rei. Eu sou o grande agora. Eu agora sou o capa de cruz. E a Bíblia diz que quando ele tenta entrar, aparece uma lepra na sua testa. E o sacerdote não deixava ele entrar. Mas veja o que é que a soberba, o que é que o orgulho fez com ele. Então o que eu quero trazer com isso é o ambiente em que Isaías estava. Quando Isaías diz, eu sou um homem de lábios impuros, ele estava dizendo, Deus, eu estou habitando com Uzias. O que Uzias tem falado aqui é blasfema contra ti. O que Uzias tem feito é algo terrível. Uzias não tem mais temor ao Senhor. Uzias não tem mais respeito pelo Senhor. Uzias não cultua mais. Uzias não faz mais nada. Glória a Deus. Aleluia. Eu acredito, irmãos, que Uzias agora estava tão empolgado naquela carreira que ele estava agora, que se esqueceu completamente de Deus. Isaías estava nesse ambiente. Ele diz, eu sou um homem de lábios impuros. E a Bíblia homem? Ele diz, eu sou um homem de lábios impuros e estou habitando no meio de um povo de impuro lábio. Ele disse, Deus, não está errado. Está errado comigo. A primeira ação dele foi reconhecer a situação dele. Mas também ele reconhece a situação de Judá. Veja que coisa importante. Reconheceu a situação dele, mas reconhece também a situação de Judá. Deus, eu. Irmãos, é importante quando o homem chama para ele. Não tem esse negócio de estar acusando os outros, não. De estar apontando os outros, não. Você tem que olhar para você. Por isso que às vezes, quando eu falo aqui, eu digo, não é eu que estou dizendo. O apóstolo Paulo, ele fazia muito isso. O apóstolo Paulo, quando ensinava muitas vezes, digo eu, não é o senhor que está dizendo, é eu que estou dizendo. Então Isaías disse, eu. A pessoa chega assim, ah, Deus, aí vai estar assim, Deus, porque o irmão, não, mas você tem que olhar para mim primeiro. Isaías disse, eu sou um homem de lábios impuros. E o lugar que eu estou habitando, Deus, o reino de Judá se perdeu completamente. Uzias morreu, mas Uzias deixou a coisa bagunçada aqui. Uzias começou bem, mas o orgulho, a soberba, levou Uzias a levar Israel a pecar. Irmãos, para você ter uma ideia, existia o reino de Judá e o reino de Israel. Nessa época, o reino de Israel estava todo acabado. O reino de Israel estava tão profano, estava numa situação de pecado tão terrível, que Amós, o profeta Amós, quando estava profetizando lá em Israel, Amazias disse a ele, olha, saia daqui, o sacerdote disse, saia daqui, vá-se embora para Judá, vá para lá, que aqui não dá para você profetizar não, pai. Você está profetizando muita coisa aqui que está ofendendo o rei, que está machucando o rei, você está revelando pecados, você está revelando a coisa, desapareça daqui. Isaías e Amós disse a ele, ó, eu não pedi para ser profeta, eu era boiadeiro, eu era plantador de suicome, quem me chamou para esta obra foi Deus, não foi eu não, Amazias. Agora tem uma coisa, a tua mulher vai se prostituir, vai te trair. Os teus filhos vão se prostituir, vão morrer no rio. E tu vai morrer. Não. Glória a Deus, né? Ele foi para ajudar, mas deixou um recado. Eu estou trazendo um cenário para os irmãos entenderem como é que estava a situação de Judá. Isaías, quando olha para Deus e diz, eu sou um homem de lábios impuros, ele estava dizendo, Deus, eu caí na gandaia. Eu não deixei levar. Eu gostava muito do rei Uzias. O rei Uzias é uma pessoa ótima para mim. Eu nunca quis ofender o rei Uzias. Por isso que a Bíblia diz, no ano em que morreu
fez foi ter um encontro com Isaías, porque, irmãos, antes não dava para conversar com Isaías, não. Isaías não queria nada com Deus, não. Isaías não queria nada com Deus, não. Porque estava agarrado ao rei Uzias. Mas a Bíblia diz que no ano que o rei Uzias morreu, aí Deus disse: vou falar com Isaías agora. Vou revelar algumas coisas aí. Aí quando Deus revela, Isaías diz. Uma outra coisa bonita nesse texto, irmão, é que Isaías tinha conhecimento de Deus. Isaías conhecia a palavra. Isaías sabia que diante de Deus muita gente vai crescer. Irmãos, quando eu alerto a igreja aqui, é para evitar consequência lá na frente, porque tem muita gente que vai pagar caro por estar falando sem Deus estar mandando falar, por estar dizendo as coisas sem Deus mandar dizer, está ludibriando a mente de muitos crentes, está iludindo muitos crentes, e Deus vai cobrar isso muito caro. Eu continuei numa igreja com a irmã Cristiane, a evangelista, a irmã Gleice, a irmã Isabela. Sabe o que acontecia nessa igreja? Quando Deus começava, eu não sei como é que está hoje, mas quando Deus começava a usar o pregador em profecia, veja a situação. Quando Deus começava a usar o pregador aqui, aí levantava alguém da igreja, aí começava a correr, começava a pular, aí chamava uma pessoa para cá e começava aquele roda-roda. Aí a atenção, sabe para onde é que ia? Para aquela pessoa. E eu conversei com o pastor daquela igreja e disse: meu pastor, abre os olhos para isso, porque isso não está sendo de Deus não, meu pastor. Porque o que acontece é toda hora que o pregador, Deus começa a usar o pregador, aí atrapalha a visão do pregador. O pregador se esquece do que vai falar, porque a atenção da igreja é focada todo na pessoa. E a gente sabe, irmão, que não era a movimentação de Deus, não. Que isso acontecia, e eram as mesmas pessoas que faziam isso. Não eram pessoas diferentes, eram as mesmas pessoas. Eu disse: meu pastor, abra os olhos para isso, meu pastor. Abra os olhos para isso. Ele não gostou muito do que eu falei com ele. Mas assim, era o que estava acontecendo, porque, irmão, como é Deus? Eu estou aqui pregando. Eu não estou aqui pregando. Se acontecer de Deus levantar alguém aí, sabe o que vai acontecer comigo? Eu tenho que fazer o quê? Se eu estou pregando aqui, Deus levanta alguém em profecia aí, o que é que eu tenho que fazer? Me calar. Automaticamente eu tenho que me calar para escutar e deixar Deus usar a pessoa. Porque já pensou se a irmã começa a falar, o irmão começa a falar de lá, eu falar de cá? Ei, que espírito é esse que não tem harmonia? Porque a gente aprendeu que quando um fala, o outro tem que se calar. E é a Bíblia que diz, não, viu? É a Bíblia que diz no irmão Leão 14 de 1 Coríntios, tudo isso que eu estou falando aqui. Então, essa confusão generalizada tem que ter ordem. Então, Isaías, ele dizia: Deus, eu estou, por exemplo, aconteceu aqui, eu não estou falando isso aqui, não é pelo fato de aconteceu aqui há 15 dias atrás, quando Deus usava a irmã Claudiane para a irmã Isabela. Eu achei bonito a ação do evangelista aqui. Enquanto ele estava falando só com a irmã Isabela lá no ouvido dele, ele estava pregando aqui. Mas quando ela estendeu-se para a igreja, ele parou de falar, porque era um momento da igreja. E a gente precisa entender o mover de Deus. Porque quando é Deus, irmãos, acabou, não tem dúvida. Não tem dúvida nenhuma, não. Porque não tem esse negócio que eu vou voltar para casa e será que foi para mim? Não tem essa. Se foi para você, você sabe. Porque Deus não deixa. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Então Isaías, ele estava vivendo em um ambiente. Isaías estava vivendo em um ambiente onde tanta coisa, mas toda a glória de Deus desceu. Aí Isaías disse: não, agora não é mais comigo mais não. A glória de Deus aqui dentro, eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros. E era muito bom, irmãos, era muito bom que acontecesse hoje como acontecia lá atrás. Essas pessoas que muitas vezes sobem em cima dos púlpitos para enganar, para ludibriar, muitas vezes, aleluia, para ganhar fama.
Se essas pessoas fossem queimadas na hora, acabava de sair. Eu me lembro que eu fiz uma festa de jovem e convidei um pregador para pregar. O pregador começou a pregar, irmãos. Ele era um pregador famoso, um pregador bom. Ele começou a pregar e eu disse: meu Deus, tem alguma coisa errada nessa mensagem. Ou ele está fugindo da mensagem, ou quando terminou a mensagem daquele pregador, aquele pregador se levantou e disse: olha, vim me chamar para pregar aqui, agora não tem comida para mim, não tem dinheiro para mim, não tem isso, não tem isso. Meu irmão, quem foi que disse o senhor isso? Não, calma, eu não estava aqui. Então pergunta aquele homem que estava lá em cima, estava preocupado com o quê? Com o que ia ganhar, com o que ia comer. Então veja o contraste. Então Isaías, ele vive nesse ambiente. A glória de Deus desceu. Quando a glória de Deus não desce, irmãos, tudo que está oculto começa a ser revelado. É verdade. Assim também, aconteceu aqui umas 2 vezes. Fique de pé. Nossa, Duas vezes me digo. que Deus usar, a igreja estava cheia. Aí Deus começou a usar, todo mundo começou a falar em mistério da igreja, né? Aquele avivamento. Aí a pessoa subiu o púlpito para entregar a mensagem. Aí quando a pessoa subiu, a igreja se calou. A pessoa desceu. Porque assim, não era de Deus. A pessoa realmente estava falando um mistério, mas não era para entregar. Aí quando a igreja se calou, que a pessoa escutou que a igreja ia ouvir o que a pessoa estava dizendo, aconteceu 2 vezes. Foi. É importante isso. Estava tudo a igreja tomada no mistério. Aí quando ela subiu para ali, que a igreja se calou, a pessoa desceu e o mistério acabou. Porque quando é de Deus, irmãos, primeiro, a pessoa não tem medo de entregar. O cara pode ser do tamanho disso aqui. Ele pode ser pastor. Eu me lembro aqui na Assembleia, o pastor, um irmão foi entregar a mensagem do pastor. Depois ele foi, o pastor afastou ele da igreja, porque ele não quis receber o que ele mandou, mas ele foi entregar. E quando Deus manda entregar, irmãos, Tem que entregar. pode ser quem for. Deus não deixa dúvida, Deus não deixa. Não engana ninguém. Não. Tudo fica às claras. A minha preocupação, eu não usei esse texto de Isaías para isso, não, porque quem me acompanhava, pode olhar as minhas doutrinas antigas, que eu estou meditando nesse texto de Isaías, já faz alguns dias atrás. Mas o que eu estou trazendo é que quando Isaías entrou no templo, quando a glória de Deus caiu, ele disse: epa, era ele. Eu não posso estar aqui, não. Eu sou um homem de lábios impuros, e estou habitando no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor, o Rei da Glória. Eu vou morrer, eu vou acabar, está bom para mim. Porque na presença de Deus, irmãos, tudo vira claro, nada fica oculto nem escondido. A presença de Deus é vida. Uma das coisas que eu mais gosto é a glória, é o poder, é o êxtase da igreja. Nasci no fogo e vou morrer no fogo. Mas é bom a gente entender, parar para entender a verdadeira presença de Deus. Porque quando Deus fala, acredite, não vai deixar dúvida. Eu conversava com o irmão uma vez, o irmão chegou para mim e disse: mas pastor, o irmão da fé, olha, o culto ontem, olha, foi uma bênção. Eu disse: o irmão foi, olha, o irmão da fé, eu falei tanto besteira, eu cheguei rouco do culto de ontem. Eu disse: meu irmão, quem foi que cantou, irmão? Eu me pergunto o cara do culto. Pregador, quem foi o pregador? Olha, eu não sei quem foi que pregou. Olha, eu não sei o que foi que o pregador falou. Você alegou pelo quê? Mas eu disse: o que, irmão? O pregador falou que eu não entendi. Olha. Foi uma glória tão grande que eu não entendi o que o pregador falou. Eu não sei quem foi que cantou. Eu não sei, não me perguntaram do culto, não. Olha, no começo do culto ao fim foi. Então, o que foi que ele aprendeu? E é importante a gente frisar
Isso porque Deus, Ele tem coisas grandes para revelar. O que Deus vai fazer, irmão, dentro dessa igreja aqui? Pessoas vão sair daqui. Fala do mistério. Eu me lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu só me lembro só que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu acho que era umas 4 e pouca da tarde. Sabe que hora eu me lembro de mim? Sabe que hora eu me lembro de mim? Umas 7 e pouca da noite, quando em Manaus chegou para mim e disse assim: Mamãe Acés, controle-se. Não me pergunte sobre aquele momento de 4 horas até 7 e pouca, 8 horas da noite, eu não me lembro. Porque eu estive na êxtase. Eu vi pessoas no Carlos, não conhece no Carlos, lá de aquele que está no trem, lá no ponto com o irmão Claudiano. Irmão Carlos, lá em Porto Alegre, quem ganhou o carro para Jesus fui eu, lá em Porto Alegre. Irmão Carlos recebeu uma descarga de poder tão grande uma vez, lá em Porto Alegre. Ele era novo convertido. Ele foi assim, ó, de Maiú. Eu creio em tudo isso. E vou crer, e vou pregar. E a nossa igreja, irmãos, vai ser uma igreja onde a palavra vai ser pregada, a profecia vai ser dita. E Deus, Ele vai cumprir aquilo que Ele fala, como Ele tem cumprido até hoje. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus nesta noite. Coloque aí, vai ter o valor. Ainda não. Vai com 50. Um dos nossos apóstolos. Os 11 foi a vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus nesta noite pelo trabalho do Senhor. Depois a gente continua, irmãos, com esse texto de Isaías, porque é importante demais a gente saber disso. Isaías estava com lábios impuros no meio do povo de impuros lábios, mas os olhos dele viram o Senhor. A gente vai ver no próximo culto o que aconteceu com ele após ele reconhecer o seu pecado e reconhecer a sua vida de pecados. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, grandioso Pai, Senhor do céu, da terra e do mar, poderoso Deus, amado, santo, fiel, verdadeiro. Deus, eu te agradeço, Deus, pela tua palavra, te agradeço, Deus, pelo teu trabalho esta noite. Deus, continua, ó Deus, falando conosco. Deus, nos ajude a te servir, a te adorar e fazer a tua vontade. Jeová Rafá, Deus dos céus, da glória e do mar, Deus, nos ajude, Deus, a reconhecer, aleluia, sempre que diante do Senhor nós temos que estar puro, nós temos, ó Deus, que estar limpo, nós temos, ó Deus, que estar, aleluia, de acordo, ó Deus, com a tua vontade, nós temos que estar, ó Deus, aleluia, santificado diante do Senhor. Meu Deus, despede, ó Deus, cada um dos teus servos, meu Pai, para os seus lares, em nome de Jesus. Amém? Abra suas mãos e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje para todos sempre. E todos diz amém. Quando terminarmos este assunto, irmãos, nós vamos estudar sobre a pneumagiologia, a doutrina do Espírito Santo. Amém? Vai, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.